Olá, amigos do vinho, como vocês estão? Wagner, eu ouço muitas pessoas falando sobre acidez, tanino, vinho encorpado, vinho leve. What the f... É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vem comigo. Mas antes, não se esqueça de curtir e de se inscrever nesse canal. Aproveita e já ativa o sininho também, porque é fundamental a sua participação aqui. Bom, amigos, eu queria falar com vocês sobre as 5 características básicas do vinho, que é a doçura, a acidez, os taninos, o álcool e o corpo. Muitas pessoas pediram para eu falar sobre outras coisas antes, por exemplo, harmonização, o que não faz muito sentido a gente falar sem passar pelas condições mais básicas do vinho. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então a primeira parte é essa que a gente está tratando aqui agora e a segunda parte eu vou lançar na próxima quarta-feira. Cada parte dessa vai falar sobre algumas das características. Hoje eu quero falar sobre a acidez e a doçura. Falando em doçura, essa doçura é o açúcar residual dentro do próprio vinho. É o mesmo açúcar da fermentação que não foi totalmente transformado em álcool, portanto deixou um residual. Para você ter uma ideia, os vinhos são classificados entre extra secos e extra doces, que aí é um range que varia entre 0 a 600 gramas de açúcar por vinho. Pessoal, 600 gramas de açúcar por vinho. Só como referencial comparativo, a Coca-Cola tem 113 gramas de açúcar por litro, percebe? É claro que eu não estou falando de todos, estou falando dos vinhos extremamente doces. Um exemplo aqui é o vinho espanhol bastante conhecido, que é o Jerez, que é um vinho feito para durar, um vinho excelente, com bastante tradição. Você pega garrafas mais antigas, quando você abre um vinho desse, ele parece com mel, de tão viscoso que ele tá. Portanto, essa característica doçura, ela é muito importante para você entender o contexto do vinho que você está tomando. Eu quero colocar aqui uma figura para você ter a real noção do que eu estou falando, tá? Trata-se de uma figura que fala do açúcar nos espumantes. Perceba que da parte mais à esquerda, que é o Brut Nature, até o Demi-Sec e o Dot, você vai perceber que o residual de açúcar só vai aumentando, percebem? Esse residual de açúcar é o que fica a cada litro da bebida. Portanto, você pegar aqui o Demi-Sec, ele vai de 32 a 50 gramas de açúcar por litro. Percebem então qual é o papel da doçura na equação do vinho? É muito importante você entender isso. Eu queria te dar uma dica. Vá até o supermercado e compre um vinho de sobremesa. Alguns vão estar escritos como Late Harvest no inglês e outros vão estar escritos como colheita tardia. O que é esse vinho? É um vinho feito de uma uva que ficou mais tempo na parreira, teve mais contato com o sol e por ter mais contato com o sol ficou com mais açúcar no bago, na uva. E esse açúcar virou açúcar residual na garrafa depois. Então, experimente lá um colheita tardia. É um vinho excelente, tem uma ótima acidez, vai te dar a percepção de doçura muito boa. Uma outra dica que eu também te dou é você experimentar os dois vinhos de maneira conjunta. Então, pega um vinho de sobremesa, um Late Harvest, e pega um vinho seco. Uma taça de cada e toma um pouco de cada. Essa experimentação conjunta vai te ajudar bastante a ter uma percepção mais clara sobre a bebida, tá? Eu sempre aconselho a fazer uma degustação com um referencial comparativo. Uma coisa é você beber um vinho e falar gosto ou não gosto. Outra coisa é você beber um vinho e dizer o A é melhor do que o B ou vice-versa. Uma outra característica importante é a acidez. A acidez talvez é uma das principais características básicas do vinho. Ela determina, por exemplo, o quanto que o vinho vai conseguir ser longevo ou não. Eu queria te dar 2 referenciais comparativos para você entender muito bem o que a gente está falando aqui. O primeiro deles é o limão siciliano. Então imagina que você está ali com o limão siciliano na boca, perceba o tanto de acidez que ele tem. E a acidez vai sempre te remeter a 2 tipos de sensações. A primeira sensação é a da salivação.
você vai perceber que a tua boca saliva bastante. E uma outra característica é o formigamento. É como se sua língua fosse picada com microagulhadas, sabe? Então, essas duas características são fundamentais. Eu quero te desafiar aqui, a próxima vez que você estiver tomando um vinho branco, perceba muito bem essas duas condições, tanto a primeira, que é da salivação, quanto das agulhadas. Eu vou colocar para você esses dois referenciais para te explicar um pouco melhor. Dá uma olhada na figura, do lado esquerdo você tem o limão siciliano. Esse limão tem, em geral, vai fazer menção aí a regiões de clima mais frio. Fundamental para você, por exemplo, fazer plantação de Riesling. Então, quando você toma um Riesling, você percebe que ele saliva bastante a boca, porque a acidez é altíssima. A gente chama de acidez cortante. Ao passo que, do lado direito, você tem o iogurte grego. Esse iogurte vai fazer menção a um produto ainda com uma ótima acidez, mas oriundo a climas mais quentes. Então você vai ver um vinho que tem uma boa acidez, mas você já percebe que não é uma acidez tão grande quanto o primeiro. Então aqui, por exemplo, a gente poderia falar de Syrah. Não se preocupe muito com isso, porque com o tempo você mesmo vai criando as suas referências. Então você vai lembrando que aquele vinho A que você tomou em tal situação é muito mais ácido ou muito menos ácido que o vinho que você está tomando agora, ou o vinho B. Portanto, você vai criando a sua própria biblioteca de lembranças. É como se você fosse guardando em cada gaveta ali as tuas referências, tá? Fique tranquilo em relação a isso. Você já reparou que você bebe vinhos brancos e espumantes, especialmente os espumantes, numa velocidade muito mais rápida do que vinho tinto? Isso acontece porque, como os vinhos espumantes eles são os vinhos com altíssima acidez, a sua boca saliva bastante. E salivando bastante, ela pede o próximo gole, e o próximo gole, e o próximo gole. Então, quando você percebe, já acabou a garrafa. Ao passo que se você fizer o mesmo experimento com o vinho tinto, você vai perceber que a garrafa do vinho tinto normalmente demora um pouco mais. É a acidez que causa em você essa sensação de boca salivando, que manda uma mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, estou pronto para o próximo gole. Eu queria te dar uma dica para você experimentar essa acidez que eu estou tratando aqui. Vá até um lugar e compre uma cava. A cava é o espumante dos espanhóis. Quando você abrir, você vai perceber essa acidez cortante do limão siciliano. Fica essa dica, experimenta a cava. Você vai entender nitidamente o que a gente está falando aqui sobre acidez. Bom, pessoal, a gente vai parar por hoje. No próximo vídeo eu trago as características dos outros 3 componentes, ok? Até a próxima. Vamos nessa.